Oi! Então, dessa vez eu vim aqui ler esse artigo nomeado Introdução ao Movimento da Esquerda Libertária. Esse artigo ele foi um artigo que era um antigo panfleto, no caso, do Movement of the Libertarian Left. Ele foi escrito pelo Samuel Edward Conklin III, foi meio que autorizado pelo L. Conger, publicado primeiramente no site agorist.info, mas acho que desse site já saiu do ar, então estou lendo aqui ele pela página do pessoal do Medium, do Herman Shedd, já que ele republicou esse artigo aqui no dia 16 de novembro de 2019. Então, sem mais delongas, começarei a leitura aqui desse artigo. Quem são vocês? O movimento da esquerda libertária é uma parte organizada do movimento libertário para aqueles de convicções radicais. A maior parte dos grupos libertários dedica-se à educação. O MEL é dedicado à ação. Portanto, nós diferimos de outros grupos libertários por nos organizarmos numa base estratégica de células, táticos e estrategistas, e não em bases educacionais ou comerciais. O MEL, ao contrário de outras organizações políticas libertárias, não faz concessões em relação a fins ou meios. O que é libertário? Uma grande literatura sobre o assunto já existe, e ficaremos felizes em responder quaisquer questões que vocês tenham a respeito deste grande, complexo e completo entendimento das relações humanas chamado libertarismo. Complicado como possa parecer à primeira vista, o libertarismo é baseado numa simples premissa inicial: um comprometimento total à liberdade individual. Para uma maior precisão lógica, isto normalmente é chamado de princípio de não agressão. Aqui no caso tem uma citação, abre aspas. Ninguém tem o direito de iniciar violência ou coerção, ameaça de violência, contra a vida ou a propriedade de outra pessoa. Fecha aspas. A complexidade do libertarismo advém da aplicabilidade desse princípio a quase todas as facetas da ação humana. A efetividade do libertarismo advém dessa regra única, primordial e facilmente inteligível. E a beleza ética do libertarismo está naquilo sobre o que ele nada diz: a conduta pessoal de sua própria vida e a disposição de sua propriedade. Por que vocês são libertários de esquerda? ML é de esquerda tanto por dentro quanto por fora. Esquerda, desde os primeiros tempos da política, sempre significou anti-establishment. Libertários consistentes desejam abolir o Estado e sua classe parasitária de burocratas, políticos, empresários subsidiados, líderes trabalhistas privilegiados e assassinos em massa militares. Isso nos coloca, na maioria dos lexos políticos, na esquerda. Sendo anarquista, isso nos coloca na extrema esquerda. Contudo, nós somos a esquerda libertária, não a esquerda socialista. O socialismo, apesar do número de seus adeptos atualmente, nunca teve um monopólio do termo esquerda, e foi frequentemente apenas uma parte menor do movimento de resistência anti-establishment. Hoje em dia, a social-democracia e o comunismo são o establishment da maioria dos estados do mundo. O ML se opõe a todos os estados, mesmo aqueles cujos líderes se chamam de esquerdistas, em autocontradição. Aqueles que desejam viver comunalmente ou em associação com trabalhadores, ou com quem quer que seja, são livres para fazer isso numa sociedade libertária. O ML se posiciona economicamente por um livre mercado tão livre a ponto de fazer com que ultraconservadores pareçam socialistas ou fascistas. Lutando por uma esquerda libertária externamente, nós lutamos por uma radicalização do movimento libertário internamente. Nós somos inflexíveis agoristas, aqueles que se utilizam somente do comércio pacífico e de interações voluntárias para alcançar seus objetivos. Muito do presente movimento libertário está assolado de corrupção, concessões, conservadorismo, cooptação e covardia. O ML expõe sem piedade
das propostas fraudulentas de eleições de políticos para abolir a política, de apontamentos de burocratas para abolir a burocracia e de governança para acabar com o governo. Nós combatemos ferrenhamente aqueles que tentam monopolizar um livre mercado, criar um estabelecimento numa anarquia e debilitar nossas ações como pseudo-ações políticas. Em suma, nós trabalhamos para criar uma esquerda de influência libertária e uma ala esquerda no libertarismo. Assim, nós somos o movimento da esquerda libertária. Quais são seus objetivos? No curto prazo, o ML está trabalhando em objetivos específicos, em conjunto com outros grupos esquerdistas e libertários. Você pode trabalhar com seus próprios projetos e transmitir a palavra para outros ativistas do ML. Você pode trabalhar em conjunto com outros ativistas do ML numa unidade tática, uma célula, e ter um ou mais táticos para coordenação. As células podem se aliar para a coordenação regional, com um estrategista regional. A estratégia continental está mapeada no Manifesto Novo Libertário, de Samuel Edward Conklin III. Não há linha partidária, discordância é sempre permitida. Qualquer um pode rejeitar qualquer projeto sugerido ou sugerir o próximo. Estrategistas e táticos vendem seus serviços e só são tão bons quanto na sua última venda. Não há líderes. A liberdade de ação segue a liberdade na teoria. No médio prazo, o ML está construindo uma aliança de novos libertários, plano agorista revolucionário, de defensores da contra-economia, livre mercado subterrâneo, às vezes chamado de mercados negro ou cinza. O Estado desaparece à medida em que mais indivíduos se excedem da sociedade estatista e se juntam à contra-economia. O ML é a interface entre organizações proto-agoristas existentes e o plano agorista revolucionário. O médio prazo é menos de 20 anos. No longo prazo, a contra-economia vai esmagar o capitalismo e o socialismo de Estado, para produzir uma sociedade baseada na interação voluntária, com um nível mínimo de autodefesa que possa ser provida por instituições normais de mercado. Essa sociedade de livre comércio, de bens e valores, é a Ágora. A morte da política elimina o monopólio da coerção legitimada, o Estado. Uma sociedade sem Estado é uma anarquia. Nossos objetivos político-econômicos de longo prazo estão resumidos no nosso slogan: Ágora, anarquia, ação. Nós trabalhamos com todos que lutam contra o Estado e sua classe privilegiada, enquanto maximizamos nossa liberdade individual. Não é assim que uma resistência deve ser? Junte-se a nós. Então é isso. Esse foi o panfleto, mas aqui no caso tem primeiro uma nota falando que o Movement of the Libertarian Left, no original, que essa que seria a tradução de movimento da esquerda libertária, e que todas as informações do texto se referem ao MLL americano, porque pelo menos não há, até o presente momento, um movimento da esquerda libertária brasileiro. E no caso ele também deixa aqui bem claro que, no caso, que ele não conheça, porque pode ser que tenha aí até um movimento da esquerda libertária no Brasil, só que é um grupo assim bem underground. Então, entendeu? Aqui quando fala movimento da esquerda libertária, está se referindo ao MLL estadunidense. Ele também deixa aqui umas recomendações de leituras no final. Então aqui para o melhor entendimento, lê também a última e completa introdução ao algoritmo do Samuel Haddad Conk III, para a teoria Power and Market do Murray Rothbard, para a estratégia o Manifesto Novo Libertário, também do Samuel Edward Conklin III, e ele também recomenda aqui para um mapa do caminho, qual se deve tomar, o artigo aqui Alongside Night, do J. Neil Schulman. Então, é basicamente isso. Aí no final também tem só um pequeno aqui parágrafo explicando quem foi o Conklin. Então, para quem não sabe, Samuel Edward Conklin III, que viveu entre 1947 e 2004,
foi um camarada que criou o algoritmo, que é uma variante do anarquismo de mercado, e ele defendeu o revisionismo histórico e era contra o voto, que aqui também está ressaltando, tendo editado a revista New Libertarian de 1978 a 1990. É isso, acho que assim fecha esse artigo aqui. Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo. Código do TikTok, Kwai na descrição, como sempre. Link do artigo também na descrição. E como sempre digo aqui, até mais.